Olá, tudo bom? Estamos aqui no 99º encontro do Show Sedentarismo e vamos falar sobre as mulheres, principalmente, que têm medo de ficarem muito grandes, muito fortes, quando elas pegam um peso de 3 quilos na academia para fazer uma rosquinha direta. E a abordagem que a gente quer dar é para que as pessoas entendam o que realmente acontece quando a gente faz o levantamento de peso, o treinamento resistido. E primeiro eu começo falando sobre a importância desse tipo de treinamento em relação ao benefício para a saúde, no sentido de evitar certas doenças como a síndrome metabólica, que é o conjunto de vários fatores, como a pressão elevada, acúmulo excessivo de gordura na parede abdominal, entre outros fatores. Não vamos falar muito sobre números, como o nosso amigo Ivan sempre coloca aqui, sempre pontua. E a gente tem muitos estudos que demonstram, na verdade, e provam mais do que claro, que a musculação, o levantamento de peso, o exercício resistido, ele promove um ganho de massa magra, mas que esse ganho não necessariamente seja a hipertrofia. E isso está relacionado a outros fatores que eu posso colocar agora, e aí a gente entra numa discussão. Um deles é justamente a intensidade que a gente executa isso, o tempo de descanso interfere, mas principalmente a alimentação que a gente tem. Porque tem uma relação direta grande com a quantidade de nutrientes que a gente tem no corpo. Normalmente, quando as mulheres vão para a academia, elas querem emagrecer. As que têm medo de ficar forte, normalmente não estão preocupadas em ficar, assim, mudar o biotipo. Normalmente a mulher quer emagrecer. E quando ela busca esse emagrecimento, a gente tem que ter em mente que o peso vai dar ganho de massa magra, e esse ganho de massa magra aumenta a taxa metabólica basal, aumenta o gasto calórico, né, basal. Então, a gente tem... o organismo precisa de mais energia, gasta mais energia para manter aquele corpo em movimento, porque tem mais músculo, o músculo pesa, ele tem um trabalho para se manter ativo. E, consequentemente, se o metabolismo está mais acelerado, então você tem a diminuição da gordura corporal. Mas tudo isso com relação à comida proporcional. A gente tem aquela conta matemática básica. E aí eu passo a palavra aí para o Gui para falar sobre o assunto. Vamos lá. Curiosamente, um pouquinho antes da gente saber que falaria desse assunto, uma pessoa da minha família, um ente querido, me mandou a seguinte mensagem. Eu vou ler para vocês aqui. Estou fazendo tipo CrossFit com a minha amiga, só que a nossa meta é emagrecer, secar, sabe? Não é a nossa meta ficar musculosa e o treino já está bem pesado, puxado. Trabalha bastante braços e costas. Eu consigo fazer esse tipo de treino sem crescer as costas, sem ficar musculosa? Que coisa! Foi essa mensagem, a gente está gravando dia 4 de novembro, eu recebi dia 23 de outubro, um Olha pouquinho só. antes da gente... E aí ela disse que então não tem problema continuar com o treino 3 vezes por semana, a gente não vai ficar nem perto desse tipo de corpo, porque eu mandei uma foto antes e depois de uma atleta profissional de CrossFit. Não vai ficar. Vamos explicar aqui termos, porque a gente já tomou bronca. Lembrar que, se você estiver chegando agora, que exercícios resistidos são, como a população conhece, musculação ou treinamento funcional. E a taxa metabólica, o metabolismo basal, que a Andressa já falou, é a quantidade de energia que a gente gasta para ficar vivo, mesmo se ficar deitado na rede o tempo todo. Então, quando a gente faz atividade física, a gente
aumenta o consumo dessa energia, porque a gente foi além desse básico de ficar na rede. As atividades do dia a dia já fazem a gente gastar mais do que um domingo que a gente fica mais parado. Mas, quando a gente se propõe a determinados tipos de atividade, a gente pode ter o efeito EPOC, que a gente não vai entrar no mérito aqui, vai ficar para depois, mas quer dizer que você tem uma sessão de exercício onde você gasta muita energia durante a prática e aumenta um consumo por mais um dia e meio, e aí tem algumas controvérsias. Logo, fazer atividade física, para as mulheres especificamente, ficarem extremamente musculosas, elas precisariam, para a média geral, sofrer, treinar muito intensamente e comer extremamente determinado, o que a Andressa sabe melhor do que a gente pela formação da nutrição. Não é para qualquer um ficar assim. Mesmo que você queira e persiga isso, a chance de você ficar muito musculosa é muito baixa. Devolve aí. Gui, concordo plenamente, você falou tudo. E eu até assim saliento isso para alguns alunos, algumas pessoas que perguntam, normalmente amigos e parentes, realmente eles adoram fazer esse tipo de pergunta. Ah, e você é personal? Vem cá. Minha prima personal, meu amigo personal, e vai tirar dúvida. Não é à toa que existem aqueles atletas que fazem uso de esteroides anabolizantes. O trabalho é árduo, é difícil, não é fácil ficar gigantão, não é fácil. Teria que ser, assim, ter um problema com a criptonita e ter um corpo fora do normal para isso acontecer com tanta facilidade. Fala aí, Ivan. Acho que tem uma questão colocada aqui, né? Nós estamos falando do público predominantemente feminino. Tem uma questão colocada aqui que é um certo receio da masculinização do corpo, né? E pensando na masculinização, é impossível. Vocês já falaram aí do pacto com o demônio, né? A utilização do esteroide anabolizante, o abuso, de repente, desse tipo de coisa. Quando a gente fala abuso, não quer dizer que exista alguma coisa recomendável, segura para os fins estéticos, né? Então vamos deixar bem claro aqui, pelo menos é o meu posicionamento. Eu acho que talvez vocês podem, se não compartilhar do mesmo posicionamento, cada um vai ter a sua vez de falar aqui e coloca. Para mim, não existe. A gente fala, a gente lê muito em artigo, até mesmo em revistas da área, assim, tipo revistas que mostram corpos bonitos e tal, e às vezes a gente ouve determinados profissionais da medicina ou da saúde, da educação física, dizendo, não, dá para fazer alguma coisa assim, segura e eficiente e tal. É pacto com o demônio. Pacto com o demônio significa o seguinte: você pode, de repente, ter alguma coisa agora, mas o cara vem, ó, dá o fígado, dá, sei lá, fertilidade, vai cobrar, né? Mas quando a gente fala de mulher, a gente está falando de uma coisa interessante, está falando de um receio, de um medo de masculinização do corpo. Essa masculinização, mais claramente, ela se materializaria através da hipertrofia muscular. E foi legal, um de vocês aqui, não sei se foi o Andressa ou o Guilherme, colocou, assim, pelo menos fez em oposição, não sei se chegou a explicar, o que é ter mais massa magra no corpo, o que não significa necessariamente só ter mais músculo, né? E eu concordo também, e deixo aqui para a gente passar para frente, o seguinte: se ficar forte fosse fácil, né? Puxa vida, bastava fazer supermercado todo dia e a gente tava todo mundo sarado. As mulheres iam falando, não vai no açougue, não vai no supermercado, não carrega a criança no colo, que vai dar um problema. Você vai ficar muito forte. Imagina uma mãe que está com a criança no colo, fala, filha, relaxa, o teu bíceps vai ficar desse tamanho, melhor não. Né? Então, acho que aqui a gente pode falar com uma certa tranquilidade o seguinte, Guilherme pontuou bem, não é para todo mundo. Claro que algumas pessoas, mesmo sem pacto com o demônio, sem uso de aditivos externos, algumas mulheres possuem uma genética mais favorável a ganhar massa muscular, a perder gordura. Algumas pessoas estão no momento de vida em que o corpo está passando por aquela transformação e legal. Legal vocês terem mencionado taxa metabólica basal também, porque hipertrofia muscular, né, assim, na minha próxima fala, até falo um pouco da hipertrofia, mas vamos pensar assim, se o meu objetivo é construir, porque hipertrofia muscular significa aumentar a quantidade de músculo, né, que é o que a gente conhece como um termo técnico de anabolismo, construção de tecido.
nesse sentido, para uma pessoa que está fazendo, como o Guilherme falou, crossfit pra caramba e tal, ela está levantando o gasto calórico diário, independente se a gente vai considerar o gasto basal mais do exercício, independente de como a gente faz essa conta. É gente que está queimando, está botando mais lenha na fogueira todo dia, principalmente nos dias em que faz atividade, né? E nesse sentido a alimentação entra como um elemento muito importante, porque se eu estou comendo uma quantidade de calorias abaixo daquilo que eu estou gastando, para a conta ficar simples, a chance de eu anabolizar diminui. Ou seja, eu estou tirando do corpo, né? Eu não estou promovendo, não estou dando mais matéria-prima, independente se é proteína, carboidrato, gordura, eu não estou dando mais matéria-prima. Então, a mensagem aqui, que eu acho que a gente vai continuar discutindo, mas eu falo de novo, puta, não é fácil ficar saradona, masculinizadona, então pode fazer musculação sem medo. O medo tem que ser de explodir a articulação, o medo tem que ser sei lá, de causar uma lesão, que de repente, ou forçar um desvio postural, o medo tem que ser de um desequilíbrio, não o medo de... Porque não, assim, é muito difícil acontecer, não é por combustão espontânea, e na imensa maioria das vezes que a gente vê uma mulher masculinizada, a gente sabe que, porra, roubou, né? Fez pacto. É isso mesmo. Falando da parte do desequilíbrio mesmo, né? Você estava falando sobre a mãe que carrega o filho e vai ficar com aquele bíceps enorme. Pelo contrário, elas normalmente eu vejo muitos casos que acaba desenvolvendo desequilíbrio postural por falta de fortalecimento. Então a musculação teria ajudado essa mãe a não ter esse tipo de problema. Fala, Kátia. Eu me deparo muito com esse tipo de situação, né? Eu dou aula de ginástica localizada e na hora que eu peço para as alunas aumentarem a carga, vem a famosa frase: ah, mas eu vou ficar com o ombro gigante. Mas em seguida vem a comparação: ah, mas a fulana tem o ombro gigante, eu não quero ficar como ela. E aí entra o que o Ivan falou e eu abordo, eu falo: existe uma questão genética, dá uma olhadinha para ela. Né? A genética dela favorece, ela pega um pouquinho mais de carga, mas ela está aqui há muito mais tempo na academia, ela faz com uma certa constância, a alimentação dela é diferenciada. E aí eu aproveito para poder abordar tudo aqui que vocês já falaram, que é a questão de alimentação, a questão da disciplina, a questão da constância, a questão da genética, enfim, entram todos os fatores. E aí eu reforço, eu falo assim, o importante é você fazer para que não haja um desequilíbrio na hora de você carregar o seu filho, né? Para que você fique bem, fique saudável, não corra risco de ter nenhum tipo de lesão, mas isso não significa que você vai ficar bombada, porque para ficar bombada, como elas dizem, né, e masculinizada, requer uma série de fatores, uma disciplina e um acompanhamento. Senão um atleta não teria o acompanhamento de nutricionista, de fisioterapeuta, de médico. Existe uma equipe multidisciplinar por trás daquele atleta, daquela pessoa que tem aquele corpo mulher, né? Principalmente que tem aquele shape musculoso. Se fosse fácil, não precisaria dessa equipe por trás, não precisaria desse acompanhamento. Qualquer um ficaria, vou competir, vou ser Miss Fitness e vou lá, né? Gasto mais do que eu ingiro, tá tudo certo, e vamos ficar bombada, né? Então, eu acho que vale essa reflexão mesmo, da gente estar aqui batendo esse papo, porque muita gente pensa assim, mas tem aquelas também que são preguiçosas, tá? Ah, eu não vou aumentar a carga, porque senão eu vou ficar que nem ela. Aí você olha bem para a cara da pessoa e a pessoa começa a dar risada, é preguiça. Sim, exatamente. Tá querendo levantar um peso mais leve porque tá com preguiça naquele dia, ou a lei do mínimo esforço, na verdade, exatamente. Né? Hoje a gente vê, assim, claro, é como o Gui sempre coloca aqui, muito bem frisado, a população que frequenta a academia perante a população mundial é muitíssimo pequena. E essa população tem agora, mais do que antigamente, mais do que nunca, as referências diferentes. Assim. Você vai olhar para uma mulher fortona ou a pessoa até acha que ela é sarada, olha que coxa, que bumbum, e aí a mulher vira... aquela cara quadrada, aquelas espinhas na cara e aquele oi, tudo bom? E a pessoa já fala... É claro que ela não tá só comendo frango com batata doce.
que já é uma coisa pobre de se fazer, no sentido, no ponto de vista nutricional. É absurdo você ter que ficar limitando tanto assim a sua alimentação. É muito coisa de fisiculturista mesmo, é um mundo à parte, é um mundo não saudável. De um lado, a comida restringida demais, assim, frango, batata doce, do outro lado, umas 30 pílulas para poder, sabe, suprir o que o alimento não tá entrando. Se a pessoa, ela é proibida de comer fruta, comer diversos itens e vai lá e tasca para dentro em forma de comprimido. Por quê? Porque não vai mexer com a insulina, porque não vai acumular gordura abdominal e, enfim, muitos etc. aí. Fala, Gui. É importantíssimo a gente deixar claro, então, que se o seu medo ou a sua desculpa para começar a fazer atividade física for eu não quero fazer para não ficar musculoso ou musculosa, pode começar porque você não vai. Exato. Por que eu quero categoricamente dizer isso? Porque a maioria das pessoas que se matriculam nas academias e que frequentam 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 vezes na semana, querendo ficar, não ficam. E a maioria das pessoas que ficam fazem uso de esteroide anabolizante com uma frequência em que a classe médica normalmente preconiza como sendo perigosa e arriscada para a saúde dos rins, do fígado e outras consequências que eles costumam ignorar. Tendo uma nutrição equilibrada, e a gente sempre recomenda que desmistifique a nutrição. Coloque uma consulta uma vez por ano com uma nutricionista. A maioria das pessoas do meu convívio nunca fizeram uma consulta. Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma. Então faça, aprenda a comer, aprenda. A nutrição tem muito mito popular, Sim. porque todo mundo come, então todo mundo acha que sabe comer. E faça atividade física. Gui, uma coisinha só para adicionar no que você falou, existem linhas de trabalho na parte da nutrição também. Então, vai ter nutricionista que acha um absurdo esse tipo de dieta e vai ter aquelas que gostam de trabalhar com isso. Então, você vai ter que procurar aquela que mais combina com a sua realidade, né? Não ache que uma nutricionista, assim como o médico, você não gostou desse médico, procura uma outra linha do mesmo médico. Então, hoje em dia, a gente perdeu um pouco o clínico geral, né, das famílias, e tem lá o clínico geral da mulher passou a ser o ginecologista, dos homens passou a ser o urologista, quem é asmático como eu passa a ser a pneumologista ou pneumologista. Enfim, escolhe, muda até que você ache alguém que você gosta, em que é factível que te propõe o que você faz, tem a ver, respeita as crenças e os costumes da sua família, enfim, tem várias linhas. Consulta nutricionista e pratique atividade física, que a tua vida vai ser melhor. Você não vai ficar inchada, musculosa, com o rosto masculinizado. Isso é o efeito do uso exagerado de alguns hormônios anabolizantes, seja o hormônio do crescimento ou testosterona, que as mulheres naturalmente não têm tanto. Manda lá. Uma coisa interessante também, Gui, sobre esse assunto, é que a gente acaba ficando com medo de ter que ir numa nutricionista para ela proibir você de comer certos alimentos. Não, porque eu não vou porque eu vou ter que ficar seguindo regra, vou ter que ficar olhando no papel, eu não gosto, não quero que fiquem me podando. Só que, como todo profissional, você vai falar qual é a sua forma de ver essa situação, como você se sentiria bem reeducando para poder você ter uma vida melhor. Afinal de contas, a alimentação balanceada mais a atividade física, que seja o exercício resistido, a musculação, que seja o funcional, que seja o crossfit, que seja qualquer atividade. Se você executa, você vai se sentir bem e você vai prevenir doenças no futuro. Você está tendo uma longevidade, que é a palavra que eu falo e eu lembro do Guilherme sempre. Você melhora a longevidade e você tem qualidade de vida, qualidade na vida. Você vai se sentir melhor, mais disposto todo dia. E fala com o nutricionista, eu não vou abrir mão da minha taça de vinho. Ele vai lá botar na conta. Eu não quero abrir mão do meu almoço no restaurante Brazos.
Vai lá, identifica qual é o tipo de alimento que você quer comer naquele restaurante e ele vai colocar na sua alimentação, ele vai colocar no seu plano. Por isso que tem que ser uma coisa conversada. Não coloque na cabeça que o nutricionista é aquele que te poda e te bloqueia. Ele vai te direcionar para você saber fazer melhor as suas escolhas para se alimentar bem e ficar bem, num nível de saúde adequado. É isso. Fala, Ivan. Sim, tem muitos motivos pelos quais a gente deveria visitar com mais frequência os profissionais de saúde, da nutrição ao médico, do fisioterapeuta ao fisiatra e daí por diante, que vão além da questão da doença. Quer dizer, é importante ir ao dentista quando o dente só para fazer uma manutenção, é importante ir na nutricionista. E acho que vocês pontuaram uma coisa legal aqui, que é a ideia de que todo mundo teme, de uma certa forma, todo mundo teme uma vida com restrição. Né? Todo mundo teme alguma autoridade que nos destitua do direito de, sei lá, comer o que a gente quer comer ou beber o que a gente quer beber. E, por outro lado, existe também uma força aí interessante que é, bastante conhecimento sobre alimentação, no caso da nutrição, ou sobre exercício, no caso do movimento humano. Bastante conhecimento tem sido produzido, é produzido, e repousa na ponta da caneta de profissionais como nós. Né? Então, se por um lado eu não quero abrir mão da vida do jeito que eu desenhei, ou que eu acho que seria a vida ideal, por outro lado, tem muita gente estudando, às vezes até como carreira, como a gente aqui, como tantos profissionais, tem gente estudando, entrando em contato e praticando algumas coisas que tornam não é uma questão de restrição, não é só a qualidade de vida, tornam justamente a vida ainda mais livre. Né? Quando você sabe, por exemplo, que determinado alimento que você não quer comer, ele pode ser substituído por vários outros alimentos que possuem, né, seja no sabor, seja sei lá o que quer, na qualidade nutricional, possuem a mesma qualidade nutricional. Então, esse ideal de restrição assusta todo mundo, mas, por outro lado, motivo para a gente visitar, além do motivo da doença, também não falta. A gente vem conversando aqui, acho que já de mais de um episódio para cá, essa ideia de corpo como um ativo, corpo como um capital. E, nesse sentido, existe um ideal de corpo, né? Um ideal de formato de corpo. O ideal de corpo, gozado, que o ideal de corpo ele se transforma muito mais no formato do que na função. As pessoas parecem estarem, né, parece que existe um pensamento cada vez mais distante de que um corpo bacana é um corpo que pula, rola, senta, levanta, etc. E é mais um corpo que tem um determinado traçado. Século XX, final da segunda década do século XXI, né? Final da segunda década do século XXI, o ideal de corpo hoje já nem é mais o ideal, principalmente masculino, que foi década de 80 e 90, um volume muscular exagerado. A gente fala de um corpo hoje, em termos de ideal, né, gráfico, visual, shape, um ideal com bem menos volume, né, e talvez com muito menos gordura. Não faltam referências midiáticas ou celebritárias que ditam, de repente, como é que é o formato ideal de uma barriga, ou de um glúteo, ou de um abdômen, ou de um bíceps, de umas costas e tal. Eu quero voltar aqui uma questão inicial, que é a ideia de que existe um medo de masculinização, o quanto a gente já frisou aqui, frisa de novo. Puta, olha, se você está com medo de fazer musculação porque vai ficar masculinizada, é um medo bastante irreal. É um medo bastante irreal. Primeiro porque, assim, com 3 quilos, quer dizer, se você vai evoluir de uma carga de 2 quilos para 3 quilos, vai evoluir de 2, 3 tijolinhos numa máquina para 4 tijolinhos, olha, se fosse isso, você me conta se você ficar sarada fazendo isso, se aumentar, porque eu quero usar a mesma máquina. Né? Na hora que eu quiser crescer, eu vou naquela máquina com 4 tijolinhos, eu vou crescer. É importante pontuar aqui que hipertrofia, o aumento de volume muscular, inclusive sobra ainda algumas áreas um pouco cinzas na ciência. Né? A ciência não sabe exatamente como funciona, mas parece haver uma certa pacificação de que hipertrofia depende de 2 coisas. Uma coisa que é o que a gente chama de hipertrofia metabólica, ou seja, a célula muscular aumenta de tamanho por conta de aumentar água,
basicamente, lá dentro. Não é que é só água, não é que a água entra. A água, ela entra junto com outras substâncias, como glicose, né? A membrana da célula precisa, para algumas substâncias passarem pela membrana da célula muscular, essas substâncias precisam estar de braço dado com a água. É o que a gente chama de permeabilidade hidrossolúvel. Então, a hipertrofia pode ser metabólica. Então, algumas pessoas que fazem séries de musculação do tipo séries maiores com menos carga, também estão sujeitas a ter um pequeno aumento muscular, que vai se dar muito mais pela parte metabólica. E existe o que a gente chama de hipertrofia tensional, que é o músculo crescendo pelo aumento de proteína contrátil, aquela parte da fibra muscular que contrai e relaxa. Essa daí parece ser mais estimulada com cargas maiores. Mas mesmo que você combine ambos os estímulos, mais uma vez, pelo amor de Deus, todas as vezes que você olhar uma mulher e você achar que ela está masculinizada, a primeira pergunta, ou talvez nas primeiras impressões que você tem que ter, provavelmente rolou um pacto com o demônio, provavelmente rolou uma ajuda externa, que pouco ou nada tem a ver com a musculação. Claro que talvez sem a musculação não acontecesse daquele jeito. Se a pessoa não tivesse na... Diga. Não, vai lá. Eu ia dizer que mesmo com 10 ou 20 quilos ou com 80 quilos, dependendo se for um exercício de perna, não vai ficar gigante. Né? Não vai. 2 ou 3. Então, e muitas vezes você só vê que a pessoa está assim porque ela está dentro da academia com um top que mostra as costas. Né? O ser humano, desde a época de Adão e Eva, cobre a vergonha. A gente usa roupa. Né? E às vezes a gente não precisa nem... Né, tirar a roupa para ver se uma pessoa está acima do peso, se está no peso ideal e tal. Mas tem uma obsessão, voltando para aquela coisa que a gente falou alguns episódios atrás, tem uma espécie de obsessão, porque o corpo virou um determinado capital. Alguma coisa que se eu tiver um corpo assim, eu tenho mais valor no mundo. Tem até um livro com esse nome aí, que chama O Corpo como Capital, da Miriam Goldenberg, uma antropóloga brasileira, que vale a leitura, é interessante. E nesse sentido, assim... não confundir essa masculinização com a ideia de que ter mais músculo é ruim. É muito bom ter mais músculo. É muito bom ter mais músculo. Vai fazer com que você faça todas as tarefas do teu dia com mais facilidade. Você vai poder ajudar mais outras pessoas. Enfim, um corpo com mais músculo, principalmente um músculo que funciona, um músculo que sabe contrair, relaxar numa boa amplitude, que integra com os outros músculos, demais. Então, não confundir a ideia de que hipertrofia muscular exagerada é ruim, então ter mais músculo é ruim. Não, é muito bom ter mais músculo, é muito bom ter um pouco mais de hipertrofia metabólica e tensional no corpo. Kátia. Disso tudo aí, o que a minha palavra é: façam exercícios resistidos, porque além do formato do corpo que a mulherada tanto almeja, que é ter o bumbum na nuca, que é ter a barriguinha chapada, ela nos protege, principalmente depois que a gente passa a 200, né? Ela protege as nossas articulações, ela melhora a nossa postura, ela melhora nosso equilíbrio. Então, a minha dica é essa: façam exercícios resistidos, lógico, combinado com os outros também. Mas ele vai muito além, pegar peso vai muito além da estética. É muito bacana esteticamente, porque ele modela o nosso corpo. Ele é o responsável por modelar o nosso corpo. E principalmente para nos deixar saudáveis, nos protegendo, né? De inúmeras situações que já foram ditas aí anteriormente. Um exemplo mesmo, Kátia, que a gente nem trouxe à tona aqui, que as mulheres ficam morrendo de medo, falando de peso em mulheres, é a prevenção da osteopenia, da osteoporose. Tem que ter impacto, é importante que tenha impacto. Você pode fazer a musculação, você não precisa fazer 2 horas de musculação. Fala direito com o professor, faz um treino pequeno, dá o estímulo e vai dançar, vai fazer outra atividade que você gosta. Combine as coisas, mas não deixa de fazer, porque os benefícios são muito grandes mesmo. O metabolismo, o corpo agradece. Gui, quer falar sobre a sua semana? Falo rapidinho aqui. Vale até uma coisa. Hoje, orgulhosamente, eu não treinei, fiquei ativo, porque hoje de manhã eu troquei meu horário de treino para ir doar sangue. Então fica aí a campanha para as pessoas doarem sangue, doarem plaquetas e termos uma sociedade que não precisa de campanhas porque somos ativos.
Hoje não treinei. Ontem teve uma coisa muito orgulhosa que desci para treinar eu, minha esposa e minha filha de 8 anos. Eu treinei pouco porque eu fiquei mais cuidando dela, mas eu brinquei com ela com os pesos que ela quis. Ela propôs os exercícios para mim. Ela quis andar um pouco na esteira, eu fiquei do lado vigiando para não acontecer acidente, consegui pedalar 10 minutos. Então eu treinei pouquinho, líquido deu pouco. Hoje eu consegui pedalar 3 trechos de 8 minutos em deslocamentos. Foi o que eu fiz hoje. Mas a semana foi uma boa semana. Boa, boa. E o Ivan, que está todo no projeto Saradaço do show Sedentarismo, voltando à ativa. Você sabe, semana passada eu tive notícias muito boas, né? Tenho lesão, ombro, joelho, coluna e tal. Nenhuma das lesões é cirúrgica. Quer dizer, a lesão do joelho, 4 anos atrás, a indicação era cirúrgica. Eu fui lá, não quis operar e né, de acordo com o ortopedista que me atendeu, gostei da abordagem do cara. A lesão no joelho praticamente não dói. Então, nesse sentido, eu estou voltando aí, já tem alguns dias aí seguidos, intercalados, às vezes não tanto. Comecei fazendo 3K, hoje já fui para 4 quilômetros. Ainda não estou tão forte assim, né? No ombro dói mais que o joelho não dói, o ombro dói muito, tá? O cara falou, vai fazer fisioterapia pro ombro. Amanhã eu começo fisioterapia para as costas. Se não curar com fisioterapia o ombro, tem um procedimento chamado bloqueio, que é injetar um anestésico bem nos lugares onde estão inflamados para parar de doer. Então, nesse sentido, eu posso falar aqui, diferente do que eu vim falando desde o começo do ano, eu tenho me mantido ativo, sim. Gosto muito quando a gente tem um tema aqui, como que foi proposto hoje, porque mais do que tudo a gente tem a possibilidade de um jeito muito gostoso, conversando aqui, né? 4 amigos conversando, de desmistificar algumas coisas. Eu acho que hoje a gente conseguiu aqui, talvez não, nem chegando perto de esgotar, mas a gente conseguiu desmistificar essa coisa da mulher ficar masculinizada. Eu acho que essa foi um grande serviço que a gente fez aqui hoje. Parabéns, amigos. Pode treinar que não fica musculosa. Não fica, para ficar, e se ficar musculosa muito rápido, sem tomar nada, sem fazer nenhum pacto com o demônio. Vai no médico. Entre em contato comigo, eu quero saber o que você fez, que eu quero eu. Porra, se ficar, já ia falar que tinha alguma coisa desandada nos hormônios, tá muito elevado alguma coisa. E você, Kátia, como é que estão as coisas aí em exercícios? Treinei a semana inteira, dancei a semana inteira, comemorei meu aniversário dançando, inclusive. E só no domingo que eu dei uma descansadinha, mas os outros dias todos treinando, inclusive hoje. Boa, boa, boa. Gui, quem que vai? Quem que vai? Olha, eu nem vou me... Não vou. Fiz um monte de alongamento, estou aprendendo uma nova técnica, ponto final. Só. Muito Fala, bem, Gui. muito bem. Bem, episódio seguinte, o 100º episódio, é um episódio, é um marco, né, em qualquer podcast, qualquer pessoa que se propõe a fazer conteúdo, vão ser 100, é uma surpresa. Então, se você nos acompanha, vai ter alguma coisa diferente e a gente vai apresentar para vocês então. Tá bom? A gente deve definir aí, finalizar antes de publicar esse episódio, então antes da quinta-feira, dia 7 de novembro, a gente vai dizer para você como que vai ser o próximo episódio e a gente deseja que vocês estejam com a gente. Boa! Então, treine sem medo de ficar gigante, as mulheres e os homens, show sedentarismo. Vamos treinar! Show sedentarismo! Comando de valer. Pronto, faca de riso coletivo. Calma, vai tudo começar bem. Só que pra mim tá horrível. A minha imagem tá muito atrasada com o que eu tô falando. Então